Bom, eu estou meio chocado aqui, deixa eu me ajeitar. Não, mas eu acho assim, bom, legal, foi interessante, interessante isso tudo. Eu quero falar do dia seguinte. Aconteceu, me divorciei, acabou. Qual foi a reação de vocês? Não na primeira noite, né? Não é isso que eu quero dizer. Não, o que aconteceu com vocês depois, no dia seguinte? Vocês falaram sobre acolhimento e eu não quero falar só sobre isso. Eu quero falar sobre família, um núcleo. Tragédia. Como é que estão os. E uma outra pergunta que eu preciso fazer para proteger a mim e os meus amigos. O que é que vocês esperam da gente como amigo de vocês? Entendeu? Até onde eu posso entrar nesse assunto com vocês e ser. Ou só acolher, ou só estar lá e abraçar, beijar, falar que ama e estar junto. O que a gente pode fazer? É isso. Vamos começar agora. A Mônica tem sempre sido a primeira a responder. Vamos agora colocar a Jaqueline para responder. 3 minutos, Jaqueline. Zé, vou pegar pelo final. O que eu posso fazer? Para mim, tudo. Eu acho que falar é curativo, é terapêutico. E quando a Kátia foi a primeira pessoa que chegou, estranha, que chegou longe, já que o que aconteceu? Eu lembro que eu falei, eu vou te contar a minha versão, que nunca é a completa. E é bem interessante que, à medida que a gente conta, a gente vai vendo no que a gente falhou também. É terapêutico, é restaurador. Então, eu prefiro ao silêncio discreto e a pergunta direta, eu prefiro a pergunta direta, porque isso é o que eu faria com qualquer amigo. Zé, o que foi que aconteceu, cara? Poxa, tem alguma coisa que eu posso fazer? E perguntar. Então, esse é um caminho que eu acho... Porque, assim, as pessoas falarão. E elas vão poder falar o que quiserem. Algumas sabem de algumas coisas, outras de outra. Ou seja, tem pecinhas do quebra-cabeça por aí. Perguntar é sempre algo muito honesto, né? Então, eu acho que cabe sim, e pode perguntar para as duas partes, né? Aí você falou o pós, né? O pós-divórcio, para mim, foi, no meu caso, um sentido de liberdade, porque eu já queria o divórcio há 3 anos. E durante esses 3 anos, eu fiquei num casamento sem querer, e aí, sem dúvida nenhuma, não estou falando assim para ressaltar a mim ou ao ex, mas existia a preocupação do casal com a igreja. Existia. Essa era uma preocupação genuína dessa casa. Vocês podem ter certeza disso, tanto do ex quanto minha. Falo isso até me dá vontade de chorar, porque a gente tentou de todas as formas, porque mais um escândalo para a igreja. Será que a igreja está preparada? Mas não deu certo entre a igreja e a minha saúde, eu optei pela minha saúde. Então, o pós, para mim, se for pensar só no divórcio, foi ufa, agora eu vou me ver, eu, Jaqueline, fora de uma cobrança que, inclusive, eu não casei para ter, porque eu não casei com pastor. E a cobrança foi de esposa de pastor. Né? Então, isso foi aliviante para mim. Mas, por outro lado, eu cheguei do cartório e subi para correr e ver se meu filho estava vivo. Então, eu também não fiquei olhando para o divórcio. Foi que alívio, mas agora eu tenho que cuidar da saúde aqui da casa. Então, foi um contexto também que eu não pude ficar amargurando o divórcio, você entendeu? O contexto era de saúde, era de pós-Covid. E em Londrina, eu esqueci a dor do divórcio e a dor do pós-Covid. Em Londrina, eu me realizei totalmente em muitos aspectos. Então, o meu pós, foram 3 anos, gente, mas o meu pós foi um pós libertário, curador, e achei pessoas que me amam sabendo da porcaria que eu sou e do contexto que eu passei. Então, é isso. Muito bem. Mônica? Então, agora invertemos. Para mim foi totalmente diferente. Porque... tá sendo bem diferente o tempo todo. A gente foi oposto. Eu me lembro desse dia. Estava cinza o céu, parecia que tinha, um dia depois de um temporal, aí a sensação que eu tinha quando eu estava indo para a padaria comprar pão é que tinha tido guerra, sabe? Uma coisa cinza, não tinha sol. Eu estava arrasada. Eu fiquei frustrada porque eu não casei para me separar.
Eu casei eu acreditei nessa ideia, eu acreditei que era para sempre, eu acreditei. Então, para mim, foi uma frustração. Era perto do Natal, assim, ia 3 últimos meses do ano. Eu pensei, vou passar o Natal sozinha? Então, assim, tudo foi... eu tive que planejar separado. Ver o Felipe separado, assim, essa coisa de ficar com um, ficar com o outro, ele era muito pequenininho, nem tinha 4 anos. E eu demorei muito tempo para me desligar do emocional, porque eu fiquei muitos anos investindo nessa relação. Já não estava boa, fazia tempo, e porque ama, eu acreditava que me amava, aquela coisa toda. Eu fui investir, fui indo, e de repente parece sabe, do nada. Então, assim, foi uma coisa assim, muito oposta demais. A hora que eu acreditei que estamos fazendo aconselhamento com pastores, estamos numa outra igreja, um outro conversar, pessoas cabeça, pessoas que lidam, e não foi assim. Então, eu estava indo para a construção, mas ele estava indo para se separar, sei lá. Então, é isso. E, para mim, foi emocionalmente, nossa, eu fiquei arrasada. Todo dia eu chorava. Eu demorei para me erguer, eu demorei mais de 2 anos para me erguer, lá quando fui para fazer análise e tal. Então, foi frustrante, mas eu tinha algumas pessoas que eram constantes na minha vida, que eram amigos, que ficaram mais amigos ainda. Então, isso no momento crítico da separação foi fundamental, foi fundamental. Agora, Zé, o grau de amizade que a gente tem, às vezes não precisa falar nada. Eu acho que para você chegar junto, quando alguém está, a gente, principalmente quando você já conhece, tem uma amizade, às vezes não precisa falar nada, sabendo que você está interessado, só interessado em querer saber ou querer ficar junto e querer saber o que você pode fazer para ajudar, às vezes não precisa de nada, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa desse ombro a ombro aqui, estou todo do seu lado, mais simples do que parece. E eu acho que quando a gente tem esse princípio evangélico, né, cristão, a gente sabe que pode contar com uma oração, com uma coisa mais, já seja, com uma coisa mais próxima, né, mais espiritual mesmo, mais chegada, isso compõe tudo.